Gente, uma notícia boa para o nosso município de Londrina. O novo secretário da Assistência Social, Cláudio de Mello, ele assumiu o cargo na semana passada com um grande desafio, que é a população em situação de rua. Inegável a gente não colocar esse assunto aqui como uma prioridade desta pasta. E hoje ele é o nosso convidado ao vivo. Cláudio, obrigada pela presença. Patrícia, Edson, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é importante a gente criar esse canal de comunicação com a população de Londrina. E, Cláudio, você que tem um currículo muito voltado para a área da assistência, você é assistente social, foi da diretoria do Conselho da Assistência, é presidente do Conselho da Criança e Adolescente, ou seja, você tem essa pegada, vamos dizer, esse olhar que você acredita que estava faltando um pouquinho nessa gestão? Olha, eu não vou dizer que está faltando, né? Eu acho que eu posso contribuir e é por isso que eu aceitei esse desafio, né? Eu quero, se você me permite, Patrícia, Edson, antes de tudo dizer que a gente precisa falar, já respondendo a sua pergunta, que assistência social no município de Londrina tem um trabalho muito importante. Sim. Nós temos servidores naquela secretaria que são servidores de longa data, que estão lá e que têm um trabalho excelente, né? E que normalmente a gente escuta falar o que vocês acabaram de falar, né? Normalmente são questões relacionadas a pessoas em situação de rua. Mas olha, só para exemplificar, tá? Porque eu acho que é importante a gente falar isso para a população também. Hoje, as pessoas não têm ideia que a Secretaria de Assistência Social, por exemplo, atende mais de 4.500 crianças no município de Londrina no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, assim, aquela secretaria tem N serviços, são muitos serviços, não é por acaso que é o terceiro maior orçamento do município. Então, é claro que essa questão que você falou que é polêmica e que a gente vai falar aqui quais são os nossos encaminhamentos, né? Hoje é o 4º dia que eu estou em atividade na secretaria, né? Mas a gente sabe que é um desafio, mas é importante a gente citar isso. Claro. A quantidade de atividades que aquela secretaria desenvolve, de projetos, programas, desde os benefícios até a parte que eu falei das crianças, que são crianças todas vulneráveis do município de Londrina. Então, acho que é importante isso. Sobre essa questão da pessoa em situação de rua, a gente tem várias questões aí para poder conversar aqui e trazer para a população os nossos objetivos. É claro que a gente está levantando essas informações, tá? Então, isso que eu ia te perguntar já, Cláudio, nesses 4 dias já deu para ter uma dimensão de toda essa estrutura da assistência social e das demandas que atualmente são as mais importantes? Sim, a gente está agora fazendo várias reuniões, assim, para poder entender como a secretaria está nesse momento. A Marisol fez uma passagem tranquila das informações, foi tudo muito tranquilo, mas assim, a gente está nesse momento tentando entender como que nós vamos, daqui para frente, tratar essas questões. Hoje, por exemplo, tem uma reunião com o Comitê Pop Rua, que é um comitê que trata assuntos relacionados à população de rua, que é intersetorial, né? Que é importante a gente dizer que não é só da assistência social. Você falou, inclusive, para o nosso querido apresentador Rodrigo Marini, né, no Tempo Quente, que você quer fazer um censo dessa população de rua. Como é que vai ser isso? Então, na verdade, assim, isso está partindo, eu falei com o Thiago, ele trouxe essa informação, isso está partindo lá do governo do estado do Paraná. Então, isso vai ser feito em todo o estado do Paraná. E nós, como a segunda maior cidade do estado, obviamente, temos que participar. E para nós vai ser importante. Até o Marini falou assim, né? Mas para que você não tem que pegar o sujeito e ir lá? Sim, tem a parte prática e tem uma questão que eu não abro mão, que é ter dados para que a gente possa trabalhar. Mas para, por exemplo, enviar essas pessoas de volta para os seus municípios, isso é uma ação também? Pode ser que seja. O que a gente tem que entender é que a população em situação de rua, né, ela não é homogênea. A gente tem a gente tem várias questões ali. Quando eu falo que várias secretarias têm que estar juntas, e isso foi uma conversa minha e uma indicação, inclusive, do Thiago, a gente precisa pensar que existem questões relacionadas ali à moradia, porque tem pessoas que saíram de casa, estão por aí, e que se você der uma oportunidade, vão sair. Por isso que eu falo que não é homogêneo. Você tem pessoas ali com problemas psiquiátricos, problemas de saúde mental, e vai ser um tema que vocês vão tratar, porque a gente está vivendo um boom no mundo. E a questão das pessoas em situação de rua, de pessoas em situação de rua, é um problema mundial, não é de Londrina. Então, eu imagino que a gente consiga, dentro dessas pessoas, tem pessoas sim que possam retornar,
que tenham esse desejo, que às vezes não tem nem condição mesmo. E aí o município poderia ajudar e já tem ajudado. Agora, a gente precisa entender isso, que existe uma diversidade, inclusive questões relacionadas à segurança pública. A gente sabe que no meio também tem pessoas mal intencionadas, assim como qualquer lugar da sociedade. Então, isso é bem importante de esclarecer também, né? Ô, Cláudio, como é que está a estrutura da assistência social? Porque nós tivemos nos últimos meses a questão da Casa do Bom Samaritano, mais recentemente, antes um pouco ali de haver essa troca no secretariado, a questão do projeto Renascer, que não tem mais vínculo com o município. Como é que o município absorveu, então, essa demanda e como é que está a questão de editais, de contratação de novas entidades para prestar esse serviço? Então, na verdade, é um grande desafio, né? Eu acho que isso é um desafio também, porque são duas questões. A questão do Bom Samaritano, eu cheguei, já estava instalado, essa situação já foi finalizada, na verdade, já está na instância judicial. E assim, a parte da secretaria, já, tudo que eu vi, já foi feita. Porém, qual que é a minha orientação para a Secretaria de Assistência Social que foi feita? Nós vamos trabalhar a prevenção. Porque, veja só, são entidades importantes no município de Londrina e não é fácil, não tem tantas entidades assim para prestar esse tipo de serviço no município. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com antecedência, olhando isso, olhando prestações de contas, verificando tudo, para que não chegue e culmine numa situação dessa que, infelizmente, por questões judiciais, agora não vão poder mais... No primeiro sinal, né, Cláudio? No primeiro sinal, tem que ser tratado, porque eu penso que eu venho de entidade filantrópica, eu tenho 23 anos trabalhando com uma entidade, uma associação, uma OSC, né, uma organização da sociedade civil, e a gente sabe que não é fácil fazer uma gestão de uma entidade. E a secretaria precisa desses serviços, né, Cláudio? Vocês têm uma relação importante com essas entidades também. Sim, as entidades elas têm que ser valorizadas, a gente tem trabalhado isso. A Marisol já fazia isso, mas a gente vai intensificar, porque sem essas entidades o município para, né? Então, eu falei até para o Marini, as pessoas não têm ideia, se a Secretaria de Assistência Social parasse hoje, o tamanho do caos que nós teríamos no município. Né? Porque assim, a gente está trabalhando tanto, eu falo isso, e a gente não fica mostrando tudo que é feito. Então, se a secretaria realmente parasse as atividades, ia ser um desastre para o município. Então, eu acho que é assim, tanto entidades, porque nós temos vários parceiros, entidades, servidores, a gente agora está num processo de trabalhar essa união para que a gente fortaleça a política pública de assistência social no município de Londrina. Né? E assim, a gente está em contato com outras pastas. Já falei com Juliane, já falei com o pessoal lá da educação, porque tem questões da educação. Então, assim, saúde, principalmente, que já é um grande parceiro, né, com a Vivian. Vocês poderiam retornar àquela operação que marcou muito o começo da gestão do Thiago? Não sei, isso é uma questão que a gente vai conversar, né, para poder... Eu até antes de entrar, estava falando com o Juliane agora, ele pediu uma reunião. A gente vai sentar para conversar e pensar as estratégias daqui para frente. Então, assim, é o quarto dia, estou nessa estruturação, mas assim, a expectativa para mim também é grande, porque eu tenho muito interesse, porque é a minha área de atuação. Eu entendo que a gente tem muito a colaborar, mas a gente vai fazer ações com planejamento, com organização, sem ferir a Constituição, sem ter grandes problemas com a população, porque a gente, direitos humanos, a gente quer ter algo que trabalhe a dignidade, porque se a gente for parar para pensar, é o que eu falei, né? Essas pessoas que estão em situação de rua, elas têm, como eu falei, problema de saúde mental, então você tem saúde, educação, assistência, várias secretarias juntas para poder trabalhar. A ressocialização não é uma utopia. Não pode ser, né? A gente tem que pensar. Agora, a gente tem que ser sincero. A gente falou aqui do censo. Com os dados do censo, a gente vai conseguir entender. Para vocês terem uma ideia, a gente deu uma olhada, são mais de 63 perguntas. Então, a secretaria está correndo já, isso já está em processo, porque a gente tem pressa. A gente quer saber qual que é o perfil, o que a gente tem para poder trabalhar, né? E o orçamento, Cláudio, você falou que é o terceiro maior, mas teve a redução. Como é que você está trabalhando o orçamento? É um exercício, é um quebra-cabeça, viu, Patrícia? Posso dizer para vocês que é um quebra-cabeça. Ontem a gente teve uma reunião com o secretário, né,
do planejamento com o Marcos, foi uma reunião boa, expliquei para ele várias questões relacionadas à secretaria, mas é um grande quebra-cabeça. Com essa, nós tivemos sim 4 milhões que voltaram, porém ele vai complementar para esse ano, mas para o próximo ano a gente vai ter que pensar nas estratégias do orçamento, pensando que Londrina é uma cidade, a segunda cidade maior do estado do Paraná e que, imagina, quase 600 mil habitantes. Tem os problemas proporcionais, Proporcionais, isso mesmo. Cláudio, Deus abençoe aí a sua estada na Secretaria de Assistência. Bom trabalho para você e volte sempre. Obrigado, estou à disposição também. Quando quiserem, eu venho aqui para a gente conversar e criar esse canal de comunicação. Uma coisa que a gente conversou, para finalizar, lá na Secretaria, e eu tenho trabalhado bastante isso, é que a gente precisa ter essa comunicação mais assertiva com a sociedade. Maravilha. Então a gente vai nessa linha e o que precisar a gente vem aqui para esclarecer também. Espaço tá aberto para você, Cláudio. Muito obrigado. Valeu. Só tenho que agradecer Obrigado, vocês.